Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado César Lacerda secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Cadê o paletó? Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. 8. Solicito ao senhor secretário que faça leituras dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Lá tinha 12. Mensagem 233/95. Do Governo do Distrito Federal. Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar que sejam adotadas as medidas necessárias para a retirada do projeto de lei número 837/95, enviado pelo Governo do Distrito Federal. Mensagem número 234. Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa encíclica Casa Legislativa, projeto de lei que fixa teto de remuneração para os servidores públicos civis no âmbito dos poderes do Distrito Federal. Estabelece critérios de remuneração para ocupantes de cargos comissionados e dá outras providências. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Decide impor veto total ao projeto de lei número 033, de autoria do deputado Luiz Estevão, que altera alíquotas do imposto sobre serviço incidente na promoção de espetáculo público. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Decide impor veto total à lei do projeto número 080, tomara que não venha a minha aí, que amplia a agrovila do núcleo hortícola urbano de Vargem Bonita. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Decide impor veto total ao projeto de lei que dispõe carta de habitos para regularização de residência unifamiliares coletiva e dá outras providências. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Dispõe sobre a continuação e conclusão pela administração pública de obras já iniciadas e dá outras providências e que se converteu à lei número 969, de 7 de dezembro de 1995. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Sancionei o projeto de lei número 527,
que cria o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Distrito Federal e que se converteu na Lei 970, de 7 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial 2, número 236, de 8 de dezembro. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Sancionei o projeto de lei número 261/95, que reserva áreas para o Plano de Ordenamento de Estruturação Turística de Brasília, projeto Orla, o qual se converteu na lei número 971, de 7 de dezembro de 1995, publicada no Diário Oficial, número 236, de 8 de dezembro. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Caça o mandato. Não caça mandato aqui, não. Eu errei aqui. Que encaminha cópia integral do projeto, do processo que trata de reenquadramento de tarifa de algumas linhas de serviço do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, STPC/DF, assinado Cristóvão Buarque. O que mais? Só isso? Passaram o mandato. Damos início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Conceda a palavra ao deputado Renata Rainha. Comunica aos senhores líderes que o tempo de intervenção é de 2 minutos. Senhor presidente, nobres deputados, população aqui presente, há muito que ocupamos essa tribuna da Câmara para reivindicar do governo do Distrito Federal providências urgentes no sentido de criar e executar uma política habitacional séria para o Distrito Federal. Há muito que nós estamos, juntamente com diversos companheiros que receberam o recibo precário de entrega de lote, que receberam também a inscrição da X, há muito que estamos trabalhando junto aos órgãos do GDF para que o governo atue com seriedade e comece a desempenhar e a desenvolver uma política habitacional séria. Ele não tem nenhuma política habitacional. Esse governo não tem política habitacional, nem para a classe média, nem para a classe de baixo poder aquisitivo. Eu fui pessoalmente junto à X, com alguns amigos, com alguns companheiros, e lá indagamos do presidente da X o que ele iria fazer com a questão dos recibos de entrega precária de lote, com os inscritos na X, e ele disse que não tinha definido, que não sabia o que vai fazer. Ora, isso é uma falta de respeito muito grande para com a população, e a população e esse parlamentar que ocupa agora a tribuna como líder do Partido Liberal, exige que o governo desenvolva e atue imediatamente com a política habitacional séria para o Distrito Federal e comece a entrega dos lotes existentes aí às pessoas que receberam o recibo precário de entrega de lote. É uma questão de justiça, é uma questão de seriedade, vai haver adensamento das áreas já existentes. Nós não estamos pedindo a criação de nenhuma outra cidade nova, é o Riacho Fundo 2, que está ali, em condições de ser entregue, em condições de ser habitado, e os senhores precisam disso, que são pessoas humildes, que são pessoas trabalhadoras e que não suportam mais pagar aluguel. Os senhores já foram colocados para trás muitas vezes e nós estamos aqui a exigir, de braço dado com cada um de vocês, que o governo execute imediatamente uma política habitacional séria para Brasília. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Marco Lima, você quer falar em nome do PT? Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, galeria, senhores jornalistas, é muito bom para nós vermos essa galeria cheia de pessoas lá do Riacho Fundo 2,
de nossos companheiros também funcionários, ver aqui a Aparecida lutando pelas reivindicações do povo sofrido de lá. E queria deixar bem claro que nós, os deputados, estamos atentos às reivindicações da comunidade que entra já em desespero por falta de uma política habitacional do governo do Distrito Federal. Queria deixar claro que nós temos aqui esse deputado que está já em fase final, um projeto de lei que transita nessa casa em sentido de urgência, para que todos os ocupantes de lotes irregularmente tenham a sua situação resolvida. O projeto de lei é de minha autoria, que irá dar a todos vocês que ocupam o lote a permanência e a legalização dos lotes, e será votado em regime de urgência. Eu queria discordar aqui de uma nota maldosa de um jornal aqui, que diz que 3 deputados estão trocando os votos a pedido do ex-governador Joaquim Roriz para ver suas contas aprovadas. Isso é uma mentira tão grande, que Joaquim Roriz não precisa disso, porque o órgão competente, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em sessão solene, por unanimidade, aprovou as contas do governo de Joaquim Roriz. Cabe a nós, deputados, meio minuto para terminar, senhor presidente, cabe a nós, deputados, tão somente aprovar a conta de um grande governo que passou por essa cidade. É isso que nós não trocamos voto. Se algum deputado tiver com interesse em trocar voto, não será com Joaquim Roriz que irá fazer essa negociata. Poderá ser com a sua própria consciência, ou com o seu próprio dever, ou por outra coisa qualquer. Ou talvez por uma ideia maior do que essa. Agora, com Joaquim Roriz, não. Esta não pegou. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado José Edmar, em nome da liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos lá do Riacho Fundo. Ocupando a posição do deputado Marcos Arruda, autor de um dos projetos que regulariza a situação dos senhores, devo dizer que o deputado Marcos Arruda não está presente em função de um tratamento médico, sua filha, e o tempo todo, praticamente o tempo todo, em São Paulo. Por esse motivo, não está aqui hoje. Mas me pede, e eu aqui o faço, defendendo e votando com vocês, com o projeto do Marcos, como o projeto do Filipelli em favor de vocês. Ainda digo mais, acho que vocês já deveriam ter ocupado o lote de vocês, porque o direito de vocês é ocupar. Repito novamente, se nós aprovamos, se o governo sancionou que um recibo de um grileiro vale o recibo da X, a PCU da X, lhe dá o direito de ocupar o lote. Vocês têm que ocupar o lote e estaremos juntos no dia da ocupação do lote. Assumo aqui o compromisso com vocês, publicamente, de estar junto com vocês para ocupar os seus lotes lá no Riacho Fundo. Senhor presidente, quero também aqui manifestar a minha preocupação, nesse momento, em chamar a atenção do deputado Cafu, deputada Lúcia Carvalho, que sempre nos chamam para o debate, e, nesse momento, questionar aos 2 parlamentares do governo. Nós sempre pedimos, estivemos aí preocupados com a arrecadação. Temos o bolão comunitário, que é um projeto que está implantado, tem o compromisso do governador, cansei de pedir ao governo para implantar o projeto, e agora estão colocando um outro projeto, maculando o projeto de minha autoria. Quero chamar a atenção do governo, de vocês, para que isso? Vocês nos cobram que nós devemos discutir. Nós pedimos, imploramos, a todos os custos, e aí nada é implantado. Parece que vão querer que eu fale assim, ó, eu volto atrás no pacote econômico para que seja implantado o meu projeto. Parece que a gente tem que condicionar alguma coisa para que a coisa aconteça. Chamo a atenção dos deputados do governo para que essa situação seja normalizada e o compromisso assumido comigo seja cumprido. Muito obrigado, senhor. Ainda não. Zé. Tá, só um minuto.
Passo a presidência ao deputado José Edmar, enquanto concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. O jornal Folha de São Paulo de hoje traz uma manchete que diz assim: Comissão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, decide processar o Brasil. O órgão quer esclarecer mortes do regime militar e, se condenado, o país vai integrar lista dos que violam direitos humanos. No Correio Brasiliense de hoje, na página 2, traz: menino é agredido por segurança de shopping. Nós estamos na semana do 47º aniversário da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. O Brasil é signatário daquela carta. E eu queria dizer, nós teríamos que discutir acerca das várias formas, das várias faces, das várias caras que se materializa a violência. A violência sutil, ela passa de vez em quando aqui nessa casa. A violência física, a violência institucional e as maneiras que ela se revela. O caldo cultural que gera a violência não é muito difícil a gente identificar. O fisiologismo, o clientelismo, a tutela, a passividade, a submissão, a prevaricação, o tráfico de influência, a corrupção, a indiferença, a desigualdade, o analfabetismo, o machismo, a impunidade, o sexismo, a mortalidade infantil. A Organização Mundial de Saúde diz: morre, em média, quase 1.000 crianças com menos de 5 anos por dia. Eu vou terminar. Por dia nesse país. E é uma morte calada, é uma morte que não reverbera, é uma morte de um corpo que não tem voz e dificilmente tem porta-voz. Senhor presidente, essa casa não pode ficar alheio a isso. Essa casa não pode dar as costas. Nós não vamos construir cidadania, nós não vamos construir a sociedade que nós queremos, mantido essas práticas que mantém, que sustenta, que alimenta, que produz e reproduz a violência. Contra isso, nós não podemos nos permanecer calados. Era o que eu tinha a dizer. Convido para o valor da palavra o deputado Rodrigo Hollenberg, pelo bloco apresentado pelo deputado Cláudio Monteiro, Piquez e Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de registrar nos anais dessa casa uma entrevista dada pelo médico paulista Drauzio Varela à revista Isto É, nessa última edição. Tive a oportunidade de, através de um requerimento, realizar na Câmara Legislativa um debate sobre a problemática da AIDS no Distrito Federal. É, sem dúvida alguma, alarmante
o crescimento desta doença, não apenas no Distrito Federal, mas em todo o país. Desde o início do mandato, temos demonstrado a nossa preocupação e o nosso esforço no sentido de combater essa doença. Tivemos a felicidade de ver aprovado por essa Câmara Legislativa, numa grande demonstração de sensibilidade desta Casa, o projeto de nossa autoria, que cria as unidades móveis de atendimento às doenças sexualmente transmissíveis, que irá aos locais de prostituição, levando material educativo e informativo e podendo também fazer a coleta de sangue para exame laboratorial. Todos sabemos que a forma mais eficaz de combater a AIDS é através da informação, da educação. E tenho mais 2 projetos, senhor presidente, tramitando nesta Casa e que certamente contribuirão bastante também para o combate a essa moléstia. Um deles, que já está há algum tempo na Comissão de Constituição e Justiça, nas mãos do deputado Marco Lima, eu já fiz um apelo a esse deputado para que o relate, ainda neste ano, isenta de qualquer imposto distrital a venda de preservativo no Distrito Federal. Isso porque entendemos que, ao baratear o preservativo, a população de baixa renda poderá ter acesso com mais facilidade, evitando, assim, o contágio. E todos sabemos que essa é a forma mais eficaz que nós temos hoje de combater a AIDS, através da realização do sexo seguro com a utilização de preservativo. Na última semana, apresentei nesta Casa um outro projeto, que também isenta dos impostos no âmbito distrital a venda dos medicamentos como AZT e DDI, que são medicamentos utilizados no combate à AIDS, e também aqueles medicamentos utilizados no combate às doenças oportunistas. A minha satisfação, senhor presidente, é que ao ler a entrevista desse médico paulista, Drauzio Varella, que eu gostaria que constasse nos anais dessa Casa, ele diz textualmente que o governo demora mais de 1 ano para liberar um remédio e ainda cobra imposto em cima dele e da camisinha. Depois, paga para tratar os doentes em hospitais públicos. Essa declaração, vinda de um dos maiores especialistas no combate à AIDS no nosso país, nos anima a continuar nessa luta e nos mostra que nós estamos com esses projetos apresentados, trilhando o caminho certo. Senhor deputado, E gostaríamos de contar, mais uma vez, com a sensibilidade dessa Casa, não só na aprovação desses projetos, mas que eles possam ser aprovados no menor tempo possível. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para o valor da palavra o deputado Adão Xavier. Estando ausente o deputado João de Deus. Em seguida, convido o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, usará a palavra o vice-líder do PMDB, deputado Tadeu Filipelli. Muito obrigado. De acordo. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, amigos do Riacho Fundo 2, é com muita preocupação que ocupo essa tribuna. A situação que hoje representa aqueles moradores, chamo de moradores porque merecem ser chamados de moradores, do Riacho Fundo 2, é extremamente preocupante. Nesta Casa, existem 2 projetos sobre o Riacho Fundo 2, sobre as pessoas que receberam a proposta de concessão de uso ou então o recibo de entrega provisória de lotes. Um de minha autoria e outro do deputado Marcos Arruda. Esses 2 projetos se complementam. Eles vêm tramitando nesta Casa. O de minha autoria vem tramitando em regime de prioridade, votado neste plenário. Porém, e digo votado nesse plenário, com o apoio de todos os deputados
da oposição e, em particular, dos deputados da minha bancada do PMDB, que uso a palavra nesse momento em nome deles. No entanto, esse projeto, tramitando em regime de prioridade, durante uma sessão da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, foi solicitado vistas pela deputada Lúcia Carvalho. Pelo regimento interno, artigo 56, esse projeto só poderia ser retido por 2 horas. No entanto, esse projeto foi engavetado pela deputada Lúcia Carvalho, que, lamento, não esteja presente aqui nesse momento no plenário. Passada 2 sessões, esse projeto não foi devolvido à tramitação normal, violando desse jeito novamente o regimento interno desta casa. Mais uma vez, os deputados do PMDB e da oposição, baseado única e exclusivamente respeitando as normas e a lei, solicitou, com base no regimento interno, artigo 101, a reconstituição desse projeto retido indevidamente. Encaminhou esse requerimento aprovado na comissão à mesa diretora para deliberação, pois só a mesa diretora pode permitir a reconstituição desse projeto. Infelizmente, até o momento, não tivemos resposta da mesa. Durante esse tempo, o presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, fez uma visita, num determinado dia, à Comissão de Orçamento e Finanças, onde foi informado de toda a situação. O deputado mostrou-se sensibilizado. No entanto, apesar da nossa proposta, da minha proposta, e me atrevi a falar em nome do deputado Marcos Arruda, que nós retiraríamos a autoria do nosso projeto, nós tiraríamos o nosso nome, permitiríamos que todos os deputados assinassem nosso projeto, desde que ele fosse votado, desde que ele fosse solução para o povo, em respeito a essas famílias que estão aí, que abriríamos mão da autoria, mas desde que fosse votado, desde que fosse solução. O presidente dessa casa manifestou preocupação sobre o assunto e assumiu o compromisso de analisar esse problema, inclusive com estudo junto ao governo. Um minuto, senhor presidente. Peço que conclua. Um minuto, senhor presidente, para concluir. E assumiu o compromisso de estudar junto ao governo. O que eu estou sentindo, na verdade, é o seguinte: o governo entende perfeitamente a situação. Entende plenamente a situação, haja visto declarações em jornal. O presidente da X parece estar preocupado, porém não dá solução. O governo diz que está preocupado, porém não dá solução. Nesta casa, tem a tramitação de um projeto desta ordem que busca resolver isso, com a ajuda, inclusive, do próprio deputado Cauí, que colocou a Comissão de Assuntos Sociais à disposição para votar imediatamente o relatório naquela comissão. Essa casa está à disposição para resolver o problema, mas, infelizmente, a deputada Lúcia Carvalho, líder do governo, portanto, com estreita ligação no governo, retém indevidamente esse projeto. É lamentável, um governo que se elegeu à custa do voto das pessoas humildes, à custa do voto do trabalhador. Hoje, um minuto, senhor presidente, já estou terminando. Tem que concluir, porque o senhor seria obrigado a encerrar a sua fala. Eu agradeço. É lamentável que, dessa forma, numa manobra, governo, Câmara, a Câmara funcionando como uma simples secretaria, submissa ao Buriti, possa barrar a tramitação de um projeto que vem respeitar a dignidade de milhares de famílias do Riacho Fundo. Faço aqui um apelo ao senhor presidente dessa casa, que resolva esse problema, que acate o pedido de reconstituição desse projeto, ou então, que determine a deputada Lúcia Carvalho a liberação desse projeto de lei que ele possa tramitar. Obrigado. Quero consultar o deputado Tadeu Filipelli se esse pedido foi formulado oficialmente por escrito à mesa. A presidência dessa Câmara. Senhor presidente, esse pedido foi feito via requerimento, atendendo o estipulado no artigo 101 do regimento interno, foi aprovado na Comissão de Orçamento e Finanças e foi encaminhado à mesa diretora. Está esclarecido. Senhor presidente, pela ordem. Só um minuto, deputado. Eu queria
avisar. Presidente, só um minuto. Deputado Cauê, só um minuto, por favor. Senhor deputado Tadeu Filipelli, a assessoria da mesa informa que o requerimento da deliberação é da mesa diretora. Com a palavra o deputado Jorge Cauê. Senhor presidente, posso falar da tribuna? Perfeitamente. Senhor presidente, senhor deputado, o meu povo lá do Riacho Fundo 2, do Núcleo Bandeirante, eu queria dizer a vocês, eu soube que houve comentários que eu estava com má vontade, eu sou o que mais tem lutado para que esses lotes sejam liberados. Agora, existe aqui na Câmara a lei orgânica, existe também o regimento interno, que eu não posso passar por cima. A deputada Lúcia não liberou o projeto, está retido com ela. E a mesa diretora também não liberou. Então, nesse caso, a Comissão de Assuntos Sociais não pode fazer nada. Agora, o que eu prometo a vocês, tão logo seja liberado isso, eu marco uma reunião extraordinária imediatamente para a votação do projeto, o projeto de vocês. Então, eu queria dizer para vocês, contem comigo, eu estou com a maior boa vontade, eu quero resolver, ajudar a resolver o problema de vocês. Mas enquanto não for liberado, eu não posso fazer nada. E já repito outra vez, no momento que for liberado, eu vou convocar uma reunião extraordinária e vamos aprovar esse projeto imediatamente. Senhor deputado, convido para fazer uso da palavra o comunicado de líder, deputada Lúcia Carvalho. Como líder do governo, estando ausente, encerro nesse momento o comunicado de líder, passamos ao comunicado de parlamentares. Convido para fazer a palavra o deputado Daniel Marques, ausente. Novamente convido o deputado Tadeu Filipelli. Se abstém. Convido o deputado César Lacerda. Se abstém. Convido o deputado Adão Xavier. Ausente. Convido o deputado João de Deus. Ausente. Convido o deputado Peniel Pacheco. Ausente. Convido o deputado Edmar Pirineus. Se abstém. Convido o deputado Renato Rainha. Ausente. Convido o deputado Marcos Arruda. Ausente. Convido o deputado Miqueias Paz. Ausente. Convido o deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Convido o deputado Marco Lima. Se abstém. Convido o deputado Manuelzinho. Ausente. Tudo presente. Com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, meus amigos, inquilinos e moradores do Riacho Fundo, Bandeirante, eu quero dizer da nossa indignação também, em razão do desaparecimento do projeto de lei de autoria do deputado Tadeu Filipelli. O nosso vice-presidente Zé Edmar está ansioso para ver esse apelo formulado à mesa. Infelizmente, ainda não chegou às nossas mãos, e eu não sei por qual motivo, o recurso interposto por Tadeu Filipelli, buscando reviver o projeto de lei que assegura o direito dos senhores e senhoras a habitar dignamente o Riacho Fundo 2. Infelizmente, estão usando de tramóias, estão usando de golpes rasteiros para dificultar ao máximo a ocupação que vocês têm direito dos lotes do Riacho Fundo 2. É uma prova inequívoca de que este governo que está no Buriti veio para fazer o mal a todos.
realmente me parece que a sensibilidade desse governo na campanha do ano passado era uma sensibilidade de lobo vestido de coelho naquele momento. O que ele queria era justamente ganhar a boa-fé de vocês e, em seguida, trucidar todas as esperanças que a classe trabalhadora, que os mais oprimidos, que os excluídos queriam para si. Era justamente buscar uma moradia. E esse governo usou meios repudiáveis de convencimento, prometendo muitas coisas e depois lhe tirando tudo que vocês tinham e que vocês têm, que é a esperança de viver dignamente. É o nosso repúdio. E eu quero aqui, senhor presidente, cobrar também da mesa, no que pese ser membro da mesa, mas não prepara as pautas, que esse recurso do deputado Tadeu Filipelli seja mandado para a ordem do dia da reunião da mesa, para que nós possamos imediatamente deliberar em favor do projeto e votar esse projeto ainda este ano, para que vocês possam finalmente ocupar os lotes. Eu queria que o deputado Zé Dimar, que é vice-presidente da mesa, que é mais próximo do presidente, está aliado no partido com o presidente, que ele possa chegar e dizer para ele, como disse aqui agora, que a única forma é bater de frente com esse governo mentiroso, que a única forma é dizer que esse governo não merece contemplação, que esse governo não merece respeito, porque o que ele faz com a população é algo repudiável. E nós, deputado Zé Dimar, nós precisamos dizer isso aqui, em alto e bom som. Nós repudiamos esse comportamento desumano do governo Cristóvão em relação aos trabalhadores, em relação a vocês que estão à busca de um teto, um direito sagrado de habitar, de morar, de criar seus filhos. Nós precisamos repudiar isso. Nós precisamos dizer isso com veemência, mas precisamos não só dizer, mas fazer concretamente a nossa manifestação para que esse governo se curve diante dos grandes clamores populares e sociais. Então eu quero, Zé Dimar, eu quero que Vossa Excelência, como vice-presidente, que nós juntos, eu, Vossa Excelência, o deputado Edmar Pirineus e o deputado Pinhel, por que não, impor ao presidente que coloque esse recurso para que nós possamos, inclusive, propor uma sessão extraordinária e votar o projeto que assegura o lote de vocês, que vocês têm direito. Muito obrigado. Convido para o valor da palavra o deputado Odilon Aires, estando ausente. Convido o deputado Cafu. Pergunto ao deputado Cafu se vai fazer uso da palavra. Vai. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Eu tinha iniciado a minha fala sobre a questão da construção da cidadania. Eu estava falando com o deputado Manuel de Andrade de como se usa a palavra povo aqui nessa casa. Povo é como se fosse coisa, mercadoria. Povo funciona como se fosse McDonald's, Coca-Cola. Povo tem origem. Povo tem raça, tem etnia. Povo tem gênero. Povo tem história. Povo tem memória. Povo tem um caminhar, um modo de fazer, de viver, que é o seu legado cultural, a sua religiosidade, a maneira como se
se convive e se relaciona com a vida, com o mundo e com as coisas do mundo, inclusive o fazer político. Então eu fico com muita preocupação, me dá tristeza muitas vezes, da maneira como se utiliza a expressão povo. Porém eu queria era voltar ao que eu tinha começado inicialmente. Aqui na primeira página do Correio Brasiliense de hoje diz cidade violenta. Na página 2, um segurança de um shopping famoso do Conjunto Nacional espanca uma criança de 13 anos, porque provavelmente essa criança, uma criança carente, uma criança em véspera de Natal, uma criança filha de uma família desprovida, essa criança também traz o desejo do velhinho, o desejo do sonho, do presente. Nós estamos em dezembro. Todo mundo sabe o que significa a data que nós vamos viver. Essa criança provavelmente estava ali, perambulando, mas essa criança é vista como suspeita, como a chamada a classe perigosa. Os moradores da 707 Norte estão denunciando o nível de violência que a 707 Norte vive em função do trânsito, do tráfico, da intensidade de circulação de pessoas. Por geografia, a 707 é vizinha do CEUB. Porém, no imaginário dos moradores da 707, aparecem como perspectiva de perigo os meninos que perambulam por ali. Nós sabemos que a sociologia da rua é uma sociologia que não aponta para a cidadania, no sentido de quem vai à rua para sobreviver. Nós estamos numa cidade, obviamente, uma cidade que enfrenta um conjunto muito grande de situações do ponto de vista social que são dramáticas, são emergenciais. Eu estou querendo trazer ao debate essa casa a questão da violência. A violência não vai ser resolvida com políticas compensatórias. Eu critico. A violência vai ser resolvida com mudanças profundas na estrutura da sociedade. A violência vai ser combatida quando a gente democratizar a riqueza produzida. A violência será combatida quando a gente acabar com o latifúndio no campo e o latifúndio na cidade. A violência será combatida no momento que a gente produzir no policial o sintoma de policial cidadão, não o policial que vê todos como inimigo e a propriedade como o fetiche a ser protegido, amparado. Nós vamos eliminar a violência quando a gente tiver a tolerância de conviver com as diferenças de gênero, as diferenças de raça. Nós vamos eliminar a violência quando a gente não ficar calado diante dela. Nós vamos eliminar a violência quando não nos omitirmos. A delegada Débora Menezes, a delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, traz uma revelação extremamente interessante acerca de uma violência que fica como que retida, represada no intramuro doméstico. 80% dos estupros que ocorrem, aqueles que chegam à DEAN e que nos permitem imaginar o que não chega à DEAN, 80% dos estupros são praticados dentro de casa. Sabe quem estupra a menina de 12, 13 anos? É o padrasto, é o pai, é o tio, é o cunhado, é o primo, ou o agregado mais próximo, o namorado, e lá no fim, mirando no pai ou no padrasto, o irmão. A menina que é vítima dessa prática, ela tem dois problemas pela frente. Primeiro, o medo de que a mãe descubra.
o medo de que a mãe descubra, porque se tem medo da reação materna, qual será a reação da minha mãe diante desse fato? E por isso se cala, se silencia, e muitas vezes esse fato gera uma relação incestuosa que dura meses dentro de casa. Nós não podemos conviver calado com isso. Senhor deputado, seu tempo já se esgotou. Eu estou encerrando. O segundo momento é quando a mãe descobre. Quando a mãe descobre, ela tem medo da reação do pai. E o medo da reação do pai, no caso da mãe, é o mais dramático. Porque o medo dela é um medo que revela a questão da independência econômica da mulher. Ela tem medo de enfrentar o marido, porque ela tem medo de perder o amparo dele, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de ficar sem o provedor. Essa é uma sociedade violenta, sim. Esse é um traço que nós carregamos da nossa origem. E o senador Darcy Ribeiro diz lá, não é? Nós carregamos, não é? Infelizmente na nossa carne, o corpo de cada um de nós carrega o Senhor, o homem da chibata, e carregamos a herança de escravos, de deserdados, de excluídos, de oprimidos. Eu queria sim tratar dessa questão nessa casa, que ela é muito maior. Ela é muito maior, porque ela revela um traço que a sociedade brasileira não consegue esconder quando a gente põe o dedo na ferida. A sociedade brasileira é patriarcal, a sociedade brasileira é autoritária. Vou ter que encerrar a sua fala. O patriarcalismo com autoritarismo é o caldo dessa coisa dramática e desumana que é a violência. Obrigado, senhor deputado. Convido para fazer uso da palavra deputado Senhor Cláudio presidente, Monteiro. pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente. Senhor presidente, eu fiquei surpreso ao tomar conhecimento hoje, através da imprensa, de que o presidente da CUT teria insinuado de que os deputados distritais estariam se recusando a votar o projeto do pacotão, do pacotaço, porque eles estariam tramando com o intuito de conseguir uma convocação extraordinária do governo do Distrito Federal. Eu quero dizer, senhor presidente, que foi uma declaração, no mínimo, infeliz da parte do presidente de uma instituição que a gente imagina ser responsável e séria. Porque esse projeto, ou os projetos do pacotaço, já estiveram figurando na ordem do dia por mais de uma vez. E por única iniciativa do presidente desta casa, juntamente com a liderança do governo, o projeto foi retirado da ordem do dia. Os deputados estavam em plenário, os deputados se dispuseram a votar e, no entanto, foi solicitado que o projeto não fosse votado. Talvez porque o governo não conquistasse, até aquele momento, a maioria para aprovação do projeto. E agora vem o presidente da CUT lançar sobre os deputados distritais a suspeita de que nós estaríamos aqui criando artifícios espúrios com o intuito de forçar uma convocação extraordinária da parte do governador. Ou esse cidadão não conhece de política, ou ele é leviano. Porque fazer uma afirmação de uma pessoa que, aliás, eu acho que deve ter acompanhando a questão do pacotaço, não sei de onde, porque nem aqui na casa ele tem vindo. Ultimamente, eu não tenho percebido a pessoa do presidente da CUT presente aqui nesta casa. De onde será que ele está recebendo essas informações que dariam conta
de que os deputados estariam tramando algo para poder forçar uma convocação extraordinária. Eu quero dizer, senhor presidente, que a gente repudia com veemência tais atitudes, porque isto só vem criar, da parte da população, uma visão de que deputado seria um grupo de mercenários interessados em engordar os seus próprios salários. Diferentemente, portanto, a CUT, que muitas vezes tem agido corporativamente, buscando ganhos aonde até nem merece. A CUT, sim, tem trabalhado com o intuito de beneficiar meia dúzia dos seus apaniguados, especialmente os sindicalistas, que ganham e não trabalham, vivem por conta da instituição. Estes, sim, é que estão comendo dinheiro do erário sem oferecer nenhum tipo de serviço. E agora vem prestar esse desserviço para a sociedade. Então eu quero aqui, senhor presidente, lançar um desafio. Que Vossa Excelência convoque uma sessão extraordinária para hoje à tarde, incluindo na ordem do dia todos os projetos, ou o presidente desta casa, todos os projetos do pacotaço, porque nós vamos votar isso hoje. E o presidente da CUT, que venha aqui para esta casa saber o que esta Câmara está fazendo, para saber o que está acontecendo aqui dentro do plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Peniel Pacheco, quero informá-lo a Vossa Excelência que se Vossa Excelência patrocinar a assinatura de 13 deputados nessa casa para a votação ainda hoje, essa presidência decide pela sessão extraordinária, convocar a sessão extraordinária para votar todos os pacotes que estão aí nessa casa. Então vou começar a recolher as assinaturas agora, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite que o Grupo Evangélico da Câmara Legislativa, GECAL, tem a honra de convidar todos os deputados e servidores dessa casa a participarem da cantata Cantemos é Natal, apresentada pelo coral Shalom da Igreja Batista Central de Brasília, a se realizar hoje, dia 12, terça-feira, às 13 horas, aqui no auditório da Câmara Legislativa. Senhor presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência a conferência de quórum. Vossa Excelência está pedindo... Eu estou requerendo a conferência de quórum, porque eu acho que não tem deputado suficiente para continuar com a sessão. Será atendido, senhor deputado. Peço o deputado Edmar Pirineus para nos assessorar nos trabalhos da mesa. Cafu, vamos dar quórum aqui para continuar a discussão, Cafu. Peço ao secretário fazer chamado os senhores deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, presente. Deputada Edmar Pirineus. Deputada Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão.
Deputado Luiz Estevam, presente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Pela ordem, senhor presidente. Maninha, presente. Deputada Maninha. Presente. Deputado Maninha, presente. Deputado Manel de Andrade. Presente. Deputado Manelzinho, presente. Pela ordem, senhor presidente. A verificação de quórum registra a presença de 11 deputados presentes e 13 ausentes. Há quórum para discutir. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Monteiro, estou ausente. Convido em seguida o deputado Luiz Estevam. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros amigos, moradores ou detentores do direito de morar nos lotes do Recanto das Emas e do Riacho Fundo 2. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nós ouvimos aqui nesta manhã um discurso sobre os direitos da pessoa humana, sobre o respeito, sobre a dignidade, sobre os direitos das crianças, sobre as violências cometidas contra os seres humanos, quando os poderosos usam da arbitrariedade para caçar ou impedir que as pessoas tenham direito aos mínimos princípios da decência e da existência. E eu quero comentar uma coisa aqui com vocês. E perguntar aos senhores deputados o seguinte: será que é respeitar os direitos humanos quando se nega aos meninos que moram na cidade estrutural o direito de estudar numa escola pública só porque eles moram na cidade estrutural, porque é uma área não legalizada? Será que isso é direitos humanos? Será que isso é respeito a essas crianças? Que culpa essas crianças têm porque seus pais não têm uma outra opção de moradia? Elas vão pagar esse preço deixando de estudar? Nós não podemos concordar com isso. E eu peço aos deputados que tanto falam em direitos humanos nesta Câmara Legislativa, que me acompanhem ao Palácio do Buriti, para que nós reivindiquemos do secretário de governo que essa discriminação absurda contra essas crianças, que têm os mesmos direitos dos meus filhos e dos filhos de todos os deputados aqui presentes, seja restituído. Será que é respeitar os direitos humanos impedir que caminhões de água, muitas vezes, possam abastecer de água a casa das pessoas que estão morando ali? Quer dizer, querendo vencer aquelas pessoas, quase como um cerco, impedindo que elas sequer tenham condições de se lavar e de se alimentar? Será que é isso, é ter consideração pelas pessoas? Será que é ter consideração pelas pessoas, sabendo que há milhares de famílias no Distrito Federal que não têm onde morar, mas que durante muitos meses correram atrás de documentos
pagaram para obter esses documentos, provaram que têm direito à moradia, obtiveram o documento que as credenciava a tomar posse do seu lote. Será que é ter respeito pela dignidade da pessoa humana manter aquelas áreas todas desocupadas, enquanto as famílias não têm onde dormir, não têm onde morar e não têm onde dar dignidade para o crescimento dos seus filhos? E eu pergunto aos deputados o seguinte: será que nós vamos fingir que isso não está acontecendo? Será que os deputados do governo vão ficar indiferentes à sorte de milhares de famílias e de crianças na nossa cidade? Eu não acredito nisso. Não é possível. Não é possível que pessoas que têm filhos, pessoas que sabem o quanto é difícil a sobrevivência de uma família que muitas vezes não tem sequer um emprego, não é possível que essas pessoas não deem as mãos a nós, para que todos juntos possamos obter do governo nada demais. Apenas que as famílias que estão aqui e as outras que estão por esse Distrito Federal tenham direito a tudo que é mais elementar. Que os seus filhos, iguais a todas as crianças, tenham direito a um teto, a um lugar onde possam crescer com segurança, com dignidade e com saúde. Que as pessoas que moram nesses lugares não regularizados não sofram essa discriminação cruel de ver seus filhos impedidos de estudar numa escola pública, simplesmente porque não têm onde morar. Que essas pessoas penalizadas já pela falta de moradia não sofram a injustiça de se dirigir à rede pública de hospitais e centros de saúde e serem discriminadas na hora do atendimento, simplesmente porque não têm onde morar. E finalmente, senhor presidente, para que essas pessoas possam simplesmente ser tratadas com o mais elementar dos direitos da sociedade e da democracia. Um mínimo de justiça. Justiça não é favor, justiça é um direito, justiça é uma obrigação. E entregar a vocês os lotes que são de vocês, nada mais é do que um ato de justiça e respeito pelo ser humano. Muito obrigado. Convido agora para o falou da palavra o deputado Benício Tavares. Não estando ausente. Não estando presente, estando ausente. Pergunto aos deputados inscritos: Miqueias Paz, Marco Lima, Odilon Aires. Se gostariam de falar da palavra. Não estando presente, encerro o comunicado de parlamentares e passamos à ordem do dia. Senhor presidente, em virtude da ausência de números parlamentares, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que o item número 1 da pauta, que é a apreciação do veto de um projeto de minha autoria, cujo prazo final só se dará amanhã, fosse adiado para a sessão de amanhã, quarta-feira. Muito obrigado. Atendido. Será transferido para o dia de amanhã. Convido o deputado Manuel de Andrade para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Convido o deputado Edmar Pirineus ao nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Peniel, assume aqui a presidência para mim enquanto eu atendo o pessoal ali rapidamente. Mas então vem para cá. Convido o deputado Peniel Pacheco para nos auxiliar no trabalho. Convido o deputado Edmar Pirineus a me substituir na presidência dos trabalhos. Tem expediente sobre a mesa, peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, institui no calendário comemorativo do Distrito Federal o Dia do Militar Pioneiro de Brasília. Projeto de lei do senhor deputado Renato Rainha, que declara de utilidade pública a entidade que especifica. Projeto de lei do deputado Rodrigo Hollenberg, que institui o Programa de Saúde e Atendimento Preventivo e Laboratorial móvel nas áreas rurais do Distrito Federal e dá outras providências.
Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg dispõe sobre a redução para alíquota zero do Imposto sobre Serviços ISS aplicado no exercício da profissão de guia de turismo no âmbito do Distrito Federal até a data que mencione e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Manelzinho dispõe sobre a construção de abrigos para motoristas nos pontos de táxis e dá outras providências. Passamos à ordem do dia. Eu peço ao senhor secretário que leia o item número 1 da ordem do dia. Apreciação do veto total ao projeto de lei 211 de 95, que dispõe sobre a realização de campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal e dá outras providências. Mensagem 190/95, de autoria do deputado Luiz Estevão. A pedido do autor, foi concedido para ser apreciado na sessão ordinária da manhã. Eu peço ao seu secretário que leia o item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 605 de 95, que considera para fins de concessão de alvará de funcionamento as instituições religiosas como sendo de caráter cultural. Não, tem emenda, recebeu emenda. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Penel Pacheco. Senhor presidente, nós temos, hoje, ao conversar com alguns deputados sobre esse projeto que já foi votado em primeiro turno, nós tivemos a informação, por parte do deputado Marco Lima, de que ele tem um projeto já em tramitação nesta casa, que estabelece alguns pontos relativos às emendas que estão sendo apresentadas pelo deputado Daniel Marques. E o deputado Marco Lima se sentiu um tanto, talvez até desprestigiado com o fato do projeto dele já estar em tramitação e as emendas sendo apresentadas a este projeto, iria criar uma espécie de embaraço ao andamento da proposição do deputado Marco Lima. Então, eu gostaria de tentar aqui conversar com os autores das emendas e com o próprio deputado Marco Lima, para a gente ver se a gente já consegue consubstanciar parte daquilo que está contemplado no projeto do deputado, parte daquilo que está constando das emendas apresentadas pelo deputado Daniel, para a gente ver se chega a um acordo antes da votação desse projeto em segundo turno. Portanto, solicito a Vossa Excelência que retire esse item da ordem do dia, adiando a sua votação para o momento oportuno, a fim de que nós possamos compatibilizar essas propostas e todas as sugestões. A presidência acata e coloca na próxima sessão ordinária do dia 13. Senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, gostaria só de pedir a Vossa Excelência a inversão de pauta, que fosse discutido o item número 4 ao invés do item número 3. A presidência acata e pede ao deputado Penel Pacheco a auxiliar o trabalho e leia o item número 4. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, em regime de prioridade do projeto de lei 191, que dispõe sobre mudança de destinação de lotes dos setores de Mansão Sul e Sudoeste da região administrativa 12 de Samambaia e da outras providências. Autor, deputado José Edmar. Em discussão, o projeto de lei número 191. Em discussão, o projeto de lei número 191. Senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, esse projeto que visa modificar os lotes de mansões de Samambaia, eu gostaria só de discutir, visto que hoje nós temos aqui nas galerias várias pessoas de Samambaia também. É um projeto onde várias pessoas contestam as nossas posições contrárias aos programas de favorecimento a empresários, principalmente na área da cidade estrutural. Quero deixar claro que esse projeto, de minha autoria, tramitando na casa de hoje, vindo à discussão, é um projeto que pode ser atendido pelo PRODECON, pode ser destinado ao PRODECON, numa localidade onde tem muita gente desempregada, que é na localidade de Samambaia. Quero deixar claro, ainda mais, que o setor de Mansão Sul e Sudoeste de Samambaia compõe 4 setores de mansão em Samambaia, e que esses 2 setores
na época em que foram imaginados e constituídos, foram na intenção de esconder a favela das pessoas que passavam na avenida, na BR-040. Portanto, hoje, sem nenhum sentido, manter os projetos de mansão sul e sudoeste. E aqui, no cafezinho, os 4 proprietários dos 4 lotes adquiridos, que assinaram o termo autorizando a transformação dos lotes de mansão em lotes mistos, lotes industriais. Porque entendem que ao lado da BR-040, eles não podem edificar residência, simplesmente pelo fluxo de veículos, principalmente à noite, caminhões, ônibus, impossibilitando qualquer sossego naquela região. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, discutir esse projeto que visa equacionar um problema que existe em Samambaia, com a destinação errada de um determinado setor, e dar a Samambaia um setor de indústria, propiciando àquela comunidade, principalmente, muito mais emprego, muito mais riqueza, que é o fundamento e eu acho que o principal trabalho dos parlamentares dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão, segue o trâmite normal. Peço ao secretário que leia o item número 3 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação em regime de prioridade do projeto de lei 169, que altera o gabarito dos lotes comerciais, industriais e residenciais da região administrativa de Braslândia e dá outras providências. Autor, deputado Zé Ramalho. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Solicita a retirada dos itens 5 e 7 da ordem do dia para a próxima sessão. Os itens 5 e 7 está retirado e colocado na próxima sessão ordinária de amanhã. Em discussão, o projeto de lei número 169. Em votação. Eu peço ao secretário que faça chamada dos deputados. Os deputados que votarem sim estão aprovando o projeto número 169 de 1995. O que responderem não estão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Está vindo lá. O projeto teve 8 votos sim e 16 ausentes. Porém, não há quórum para deliberar. Vamos dizer, passamos agora para o grande expediente. Antes, porém, convido o deputado Zé Edmar a assumir a presidência. O grande expediente, convido o deputado César Lacerda para fazer uso da palavra. Estando, ó. Convido o deputado João de Deus. Estando ausente, convido o deputado Manuelzinho.
Estando ausente, convido o deputado Maninha. Estando ausente, convido o deputado Adilon Aires. Com a palavra, o deputado Adilon Aires.